Vamos abrir as Escrituras então no livro segundo o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, e hoje vamos ler do versículo 44 ao versículo 46, e este será o nosso texto de meditação. Mateus capítulo 13, versículos 44 ao 46. Vamos ler as Escrituras, que é o texto onde nós vamos meditar e retirar daqui os princípios da vida eterna para nós, hoje. São palavras do Senhor Jesus. Hoje estamos a ler aqui mais duas parábolas das 7, onde Jesus começa a descrever um tempo determinado acerca do reino de Deus, desde o seu início, ou seja, da sua sementeira, até à sua colheita, à sua consumação. Então Mateus 13, versos 44 a 46 diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. É até aqui a palavra do Senhor em que nós vamos meditar, e eu quero chamar a atenção do seguinte: nem tudo o que tem valor é valorizado. Nem tudo o que tem valor é valorizado. E nem tudo o que é valorizado tem valor. Esta é uma parábola que, no fundo, se nós espremermos, é isto que o Senhor Jesus está a dizer entre palavras. Não é o cerne destas duas parábolas. Mas é um princípio que nós temos que aprender nesta vida, é que nem tudo o que tem valor é valorizado e nem tudo o que está a ser valorizado tem realmente valor. E nós temos que fazer uma abordagem à nossa vida. Nós temos que abordar os nossos interiores, as nossas questões mais internas, e perguntar aquilo que nós estamos a valorizar realmente na nossa vida, e à luz da palavra perceber se isso tem algum valor para Deus. E se na realidade, ao olharmos para a Bíblia, aquilo que na verdade a Bíblia valoriza no seu máximo, se nós no nosso dia a dia ou na nossa vida temos valorizado. Poderíamos parar já por aqui, meditarmos todos juntos, chorarmos todos juntos, orarmos a Deus e irmos para nossas casas. Mas não é isso que vamos fazer. Então, este contexto, onde é que estão estas duas parábolas, não é? Jesus começou a falar sobre o reino de Deus, que era tão perguntado, não só pelos discípulos, mas também pelos fariseus, e na realidade por uma curiosidade nacional. Todos os judeus estavam à espera, há mais de 400 anos. Há mais de 400 anos, por um rei em Israel. Desde que eles tinham sido resgatados até ao seu lugar em Israel, em Jerusalém. E eles andavam a questionar quando é que é o tempo do reino de Deus se implantar na terra e nós começarmos a reinar. Então Jesus, na sua soberania, na sua excelente sabedoria, na sua perfeita sabedoria, encaixa aqui 7 parábolas em que determina e que explica o tempo em que ele implanta o reino dos céus na terra. E a semente era muito pequenina. Aliás, ele faz isto através de 4 parábolas, para nós chegarmos aqui a estas outras duas. Ele fala sobre a parábola dos solos, que foi a única que até agora que ainda não abordámos, mas resumidamente não abordámos porque eu quero abordá-la no último lugar. Eu quero abordá-la em último lugar. Okay? Vou fazer diferente como Jesus, ou seja, diferente daquilo que Jesus fez. Jesus introduziu-a e eu vou fechar o assunto com essa. Mas a parábola dos solos revela-nos que durante este reino, em que Jesus vai implantar este reino, vai haver quem acredite e, ao acreditar, deposita toda a sua vida nesta crença, e há quem não acredite e não entregue a sua vida por nada. Ou seja, nem tudo o que tem valor é valorizado.
E há também neste mundo, e esta é a parábola dos solos, então é que nesta parte do reino vão coexistir crentes e não crentes. E na parábola do trigo e do joio, que no fundo é logo a segunda parábola que Jesus introduz para mostrar o que é que do reino dos céus é semelhante, descobrimos que os crentes e os incrédulos crescerão juntos no mesmo campo, que é o mundo. Nós vamos pertencer ao mesmo lugar. Portanto, a natureza do reino é que ele abrange bem e mal. Os maus não são verdadeiramente membros do reino, mas eles estão incluídos no governo soberano de Deus, porque é Deus que governa mesmo durante este tempo. Agora, estas duas segundas parábolas que vêm a seguir, que são em par que nós falámos a semana passada, que são a parábola do grão de mostarda e também do fermento, elas falam do poder do reino. Se as duas primeiras falavam da natureza do reino, estas falam do poder do reino, a sua expansão. E mais, é que no fundo, apesar do bem e o mal crescerem juntos, o bem triunfará sobre o mal. Esta é uma certeza que nós temos através destas duas parábolas. Então a parábola do grão de mostarda é antes de tudo descrita como um grão de mostarda plantado no campo, que em última análise cresce e fica maior e abundante. Fica enorme, cresce em proporções enormes, de modo que, embora o reino tenha começado muito pequeno, e como é que começou o reino? Foi quando Jesus plantou os apóstolos no mundo. Os enviou para pregarem o Evangelho. E este é o primeiro momento da sementeira, é aqui que o reino começa a ser implementado. E apesar de os discípulos e os apóstolos serem apenas 12 e serem... Isto é alguma coisa que eu estou a fazer? Ou vocês não conseguem considerar o que é? É que de vez em quando está aqui assim um pum, não sei se sou eu só que ouço. Não, é mesmo também toda a gente, não é a minha cabeça, não. É mesmo aqui é um eco que está aqui a acontecer. Vamos lá ver se a gente não se distrai e se eu não perco aqui o raciocínio. Já perdi o raciocínio. Não, a gente vai lá recuperar, não é? Então, apesar de ter sido plantado apenas 12 pessoas, que aos olhos das outras pessoas eram ignorantes e não teriam consideração nenhuma, esse reino cresceu de tal maneira que vejam bem que no Livramento há uma igreja. Num outro lugar do mundo. E isso fala-nos também em relação à influência, que é a parábola do fermento. Esse reino ia ser expandido de tal forma que o fermento, esse tal reino, foi introduzido na massa, que é o mundo, e ele vai não só permear esse mundo, vai introduzir-se nesse mundo, vai penetrar esse mundo, como ele vai também influenciar do centro para fora. De tal forma que esse mundo, esse campo é influenciado extremamente pelo reino de Deus. E é agora que nós encontramos uma questão que é, ok, com estas 4 parábolas nós vemos que o reino dos céus opera, como é que ele opera, como é que ele funciona, como é que ele se estende, mas não foi revelado como é que nós nos tornamos parte dele de forma pessoal. Como é que eu me torno pessoalmente parte deste reino? Porque até agora Jesus não disse nada acerca disso. E é agora que ele introduz, nestas 2 parábolas que nós acabamos de ler, como é que nós tomamos posse deste reino, de forma individual, pessoal. Então vamos tentar perceber como é que eles ouviram, os discípulos ouviram estas parábolas. No versículo 44, no momento em que Jesus começa, diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Ok? Vamos parar por aqui. Isto, do nosso entender, na nossa vida cotidiana, isto não faz qualquer sentido. Nós não andamos aí a dar pontapés em tesouros que estão escondidos no chão. Sabem porquê? Porque nós não vivemos há 2000 anos atrás na Palestina. A Palestina ainda hoje está em guerra. E quando na altura não havia bancos, não havia forma de nós, aquilo que nós valorizávamos, nós poderíamos ter a certeza que ia passar e ser resistente a uma guerra, que depois da guerra, quando a bonança chegasse, nós pudéssemos ir a um tal lugar e resgatássemos os nossos mais pertences, os mais valores, aquilo que nós entendíamos que era de maior valor.
Então hoje, ainda que nós tenhamos qualquer valor e tenhamos um banco, tenhamos outros sítios em que nós possamos não só guardar os nossos valores, mas tentar que eles cresçam, na altura isto fazia todo o sentido. Então Jesus começa por dizer que há um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu novamente. Parece que há aqui um problema moral, porque o campo não era dele. O campo não lhe pertencia. Mas se nós ficarmos apenas aqui à babuge, a tentar encontrar alguns problemas para nós considerarmos que a parábola não tem ética moral para nos ensinar um princípio eterno, nós vamos escorregar na banana. Porque em boa verdade, segundo a lei, aquilo estava certo. E aquilo que este homem fez foi ter com a pessoa que era dona do campo. E o que é que ele fez? Tendo achado, escondeu. E sabem uma coisa? Flávio Josefo, o historiador da altura deste primeiro século, ele diz o seguinte nos seus escritos: o ouro, a prata e o resto dos móveis mais preciosos que os judeus possuíam e que os proprietários guardavam no subsolo foram feitos para resistir aos destinos da guerra. Então um historiador da altura confirma exatamente que esta parábola era dos dias de Jesus, era uma forma entendível deles entenderem as coisas que Jesus estava a dizer. Havia um tesouro escondido no subsolo e era natural naquelas alturas, mas houve um homem que, ao trabalhar aquela terra, ao mexer a terra, encontrou esse tesouro e escondeu novamente. Foi ter com, diz assim, transbordante de alegria. Versículo 44 ainda, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então ele foi ter com alguém, e antes de ir ter com alguém, ele foi vender tudo o que tinha, porque ele encontrou realmente alguma coisa com um valor insubstituível, inestimável para ele. E ele tinha a certeza absoluta que quando chegasse ao pé do dono do campo, se ele valorizasse a mesma coisa que ele não seria capaz de o comprar. Então ele foi fazer um negócio e disse: eu quero comprar aquele campo que te pertence. Nós não temos isso tudo na parábola, mas nós sabemos que é isso que aconteceu, porque está lá, está implícito, não está lá escrito, mas está implícito no texto. Ele comprou, e para ele ter comprado, alguém o vendeu, é porque alguém não valorizou aquilo que estava a valorizar por outra pessoa no seu próprio campo. Diz que ele vendeu tudo o que tinha, porque ele achou alguma coisa que realmente tinha um maior valor, um valor superior. E ele adquiriu aquele campo. Então o ponto principal desta parábola é que um homem encontrou algo tão valioso que vendeu tudo o que tinha para consegui-lo. E ele estava tão feliz. A palavra diz que ele estava transbordante de alegria. Isto é extraordinário. Porque há muita gente que vive cristianismo com a cabeça para baixo. Que encontra o Cristo, mas está triste na mesma. Mas diz aqui nesta parábola, o Senhor Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a isto, que provoca uma alegria transbordante naquele que realmente encontra este tesouro. E ele estava tão feliz, tão extasiado, que estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir aquele tesouro. Já não era o campo que interessava, era aquele tesouro. Da mesma forma, versículo 45 e 46, nós vemos uma outra parábola que é semelhante a esta, com o mesmo princípio. E Jesus confirma, ou seja, ele reflete, ele repete, noutras palavras, o mesmo princípio. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Se no primeiro caso nós vemos alguém a encontrar sem querer, aqui nesta parábola nós vemos alguém que procura esse grande tesouro. Ele já era um conhecedor dessas pérolas, desses valores. E então ele procura incessantemente, sem parar, e cada vez mais conhecedor do negócio em que ele está, porque ele quer encontrar algo, e naquele momento ele encontra algo que é de um extremo valor, de um valor superior àquilo que ele possui e que ele já alguma vez viu. E ele vende tudo o que tinha e a compra. E sabem uma coisa? O Novo Testamento atesta que o valor das pérolas era algo extremamente valioso. Na linguagem do Novo Testamento nós vemos que era algo extremamente valioso e poderia até ser alvo de ostentação.
Por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 2:9, Paulo adverte a Timóteo para que quando ele vá pelas igrejas ensinar as Escrituras e ensinar como as pessoas devem viver o seu Evangelho, devem viver a sua vida de acordo com o Evangelho, como é que eles teriam que fazer? Então diz assim no seguinte, no versículo 9: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestido dispendioso. Também Pedro tem a mesma conversa, tem o mesmo diálogo, tem a mesma forma de se dirigir à igreja. E diz assim em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 3: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Então aquilo que nós temos aqui a ver é que o próprio linguagem do Novo Testamento, ele está a discernir sobre um princípio de Deus e que está a ser entregue à igreja. É a modéstia e o bom senso versus a ostentação e a indecência. Este é o princípio que está ali escarrapachado. E esta é uma linguagem que nós vemos no Novo Testamento. E poderíamos até perguntar porque é que Paulo e Pedro, ao escreverem acerca deste princípio, da modéstia e bom senso versus a ostentação e a indecência, porque é que eles usaram esta linguagem? Porque é que eles colocaram lá pérolas? Porque é que eles falaram sobre isto? E é um facto interessante na história que nós temos. Logo após a morte de Jesus, houve um homem que reinava em Roma, que era o Calígula, e ele teve várias esposas, mas uma delas apareceu, e isto está escrito na história natural de Plínio o Velho, ou seja, não é um crente que está a escrever estas coisas, e a descrever e a registar o que aconteceu naquela altura, mas para nós entendermos qual era a ideia e qual era o princípio que tinha que ser trabalhado no Novo Testamento enquanto Deus estava a trabalhar a igreja, reparem o que é que está escrito acerca desta pessoa. Este Calígula era conhecido pela sua natureza extravagante, cruel, pervertida, e outras coisas mais. Mas esta senhora, que era a esposa dele, apareceu numa festa repleta de pérolas indianas. Por essa razão foi mencionada nesta tal história natural de Plínio o Velho, como um exemplo de ostentação romana. Supostamente por vestir uma grande parte da sua herança num banquete, na forma de joias que valeriam por volta de 40 milhões de sestércios, que é uma moeda romana. Ou seja, a ostentação foi registada por alguém que não vivia sobre estes princípios e apontou-os. Desta forma nós entendemos que até mesmo estes tesouros, estas pérolas, estas ostentações, eram uma linguagem do Novo Testamento. Até mesmo na linguagem de Jesus, registada no Novo Testamento. Em Mateus 7,6, nós vemos Jesus dizer o seguinte acerca do Evangelho: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então nós temos agora aqui 6 princípios relativamente ao reino de Deus, em relação ao seu valor. Então o valor do reino de Deus é incomparável. Eu vou restaurar aquela frase que eu disse no início: nem tudo o que é realmente de valor é valorizado, e nem tudo o que é valorizado tem verdadeiro valor. E o valor do Evangelho não é o valor que nós lhe damos, porque senão o Evangelho pode ser desprezado com razão. Mas o valor do Evangelho é um valor imutável, incontestável, inegociável. Isto está-me a chatear. Sabem o que é? Que isto já não está bom. Isto tem que ser arranjado de qualquer forma. Mas deixa estar, porque eu vou usar assim, vou-me tentar não mexer. Já descobrimos o problema. É cá atrás, esta coisinha cenácula não está a encaixar, tem que ser arranjado. Amém? Porque isto distrai um bocadinho, não é? Então, eu estava a falar sobre o valor do reino, que é incomparável. E ele não tem a ver com o valor que nós lhe damos. Ele tem um valor próprio. E ele foi mostrado à humanidade através do valor de Cristo, o nosso Salvador. Ele tem um valor incalculável, inestimável, inegociável. E a vida dele vale por todas as nossas vidas. Para quem nos está a ouvir, esta risada foi só mesmo por causa do barulho, mas nada, não fiz nada de palhaçadas, não é?
Mas a realidade é esta. O dom da salvação era alguma coisa que era impossível ao homem de obter, mas aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Este é o valor do reino dos céus. O conhecimento acerca de Deus através de Jesus. Jesus é a imagem plena, perfeita de quem Deus é. É um valor inestimável, porque sem Cristo nós não conhecíamos quem o Pai era. E é importante até mesmo nós entendermos que quando questionavam Jesus, mostra-nos o Pai. O que é que Jesus disse? Já estou há tanto tempo convosco e vocês dizem, mostra-me o Pai. Era o que ele estava a fazer desde o início. Ele estava a revelar quem o Pai é na pessoa de Cristo, na pessoa do Jesus Cristo. O privilégio de participarmos no seu reino é um valor incalculável e que tanta gente despreza, desvaloriza. O privilégio de participarmos na sua comunhão, mais uma vez, é um valor que nós não conseguiríamos atingir se não fôssemos convidados a ter comunhão com Deus. O privilégio de estar ao cuidado do soberano, esta provisão, este cuidado, é um valor que nós não conseguimos entender. Tanto que as pessoas estavam sempre questionando Jesus acerca de como é que eles iriam obter mais de Deus. Como é que nós podemos então seguir a Deus, mas não estarmos preocupados com o nosso dia-a-dia? E Jesus diz uma coisa muito importante: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês procuram e que vos perturbam e que vos distraem no dia-a-dia serão acrescentadas. Não se preocupem com o que hão de beber, comer e vestir. Não é isso também que os gentios procuram? Então o que é que nos distancia deles? É o nosso descanso, é o nosso conforto em Cristo, sabendo que Ele nos vai sustentar, aprovisionar, cuidar de nós. E isto não é para qualquer pessoa, é só para aqueles que já foram atropelados pela graça de Deus. O reino, segundo valor, o reino não é visível à superfície. Ele tem que ser encontrado, tem que ser procurado. E há muita gente que lhe perguntava a Jesus, questionava, então, mas acerca do reino, falas tanto acerca do reino, quando é que ele chega, onde é que ele está, como é que nós vamos vê-lo? E Jesus a responder, diz isso em Lucas 17:21, não dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Mateus 7:13-14 diz o seguinte, quando Jesus está a falar sobre o reino não ser visível à superfície. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus não está à superfície. Não tem um templo onde as pessoas podem chegar lá e dizer estão a fazer parte do reino de Deus porque entraram dentro de um templo ou dentro de umas muralhas. Como é o reino do Mónaco, ou já entramos nas portas do Mónaco, já estamos no reino do Mónaco. Não há essa questão com o reino dos céus ou o reino de Deus. O reino de Deus só está dentro de nós. É aqui que Ele faz a diferença. É aqui que Ele transforma. E Ele tem que ser procurado. O tesouro não é óbvio ao ser humano. Na verdade ou na realidade, o ser humano não ama este reino. Não deseja estar neste reino. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então ele não é visível e ele não está à superfície. E por isso não é uma coisa que nós consigamos desejar por causa daquilo que vemos, mas é por causa daquilo que Deus faz na nossa vida. Em terceiro lugar, o reino é tomado pessoalmente. Então o que Jesus está aqui a dizer é que não existem heranças de terceiros. Não é suficiente estar debaixo da influência do reino. Ainda que o reino de Deus se espalhe por todo o mundo,
e seja visível pelos benefícios, e que as pessoas mesmo à sua beira, como dizia no grão de mostarda, que até os pássaros vão até aos seus ramos e se aninham, e é ali que eles também se protegem e ganham alguma coisa, estão beneficiados por causa da sombra, por causa daquele que é o fruto daquela árvore. Não é por causa desse benefício que as pessoas se tornam parte do reino. Não é suficiente estar debaixo da influência do reino para se tornar parte do reino. Não é suficiente estar sob a influência do cristianismo. O nosso país é cristão, por isso todos nós vamos ser salvos. Porque a dada altura toda a gente já ouviu o Evangelho. Não é suficiente estar debaixo da influência do cristianismo. E ainda mais, não é suficiente estar debaixo da influência da própria igreja. Não é suficiente estar dentro do edifício da igreja. Nós temos que procurá-lo e encontrá-lo de uma forma pessoal. Mateus 11:12 diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, isto é Jesus que está a dizer, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A Bíblia e o próprio Jesus nunca negligenciaram a responsabilidade humana na procura deste tesouro. A Bíblia não nos incomoda, ou melhor, a Bíblia incomoda-nos dizendo que nós temos que fazer um esforço para apoderar-nos deste reino. Ou não foi aquilo que acabámos de ler? Desde os dias de João Batista, ou seja, desde que o Evangelho é pregado, de que o reino de Deus chega, o que é que era dito? Qual era a primeira palavra que era pregada? Era o quê? Arrependei-vos. Então tem que haver um esforço pessoal para haver uma metanoia, para haver uma transformação de entendimento, tem que haver uma tração contrária àquilo que nós vivíamos. Porque a Bíblia o que nos mostra é que o Evangelho sempre foi pregado desde os dias de João Batista, como a palavra explica, que explicava o reino dos céus. E o esforço tem que ser feito. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E por isso Jesus diz na sua palavra, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Ouça, a soberania de Deus continua intacta, mas a responsabilidade humana é chamada à razão. Ao homem era impossível viabilizar a salvação. Esta faz parte da soberania de Deus. Viabilizar a salvação, pôr no coração das pessoas o desejo de serem salvos, serem resgatados da morte para a luz. Porque se Deus não o fizesse, nós andávamos completamente cegos a pensar que estávamos a ganhar o céu aqui mesmo, com o nosso esforço, com a nossa capacidade. Então a viabilidade dessa salvação vem na soberania de Deus e pelo poder eterno de Deus. Entretanto, a responsabilidade humana na salvação nunca foi negligenciada pelo próprio Cristo. A salvação deve ser buscada, deve ser desejada, e eu diria até deve ser de forma desesperada. Lucas 13, 23 a 24 diz o seguinte: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Esta não é uma pergunta que muitas vezes está no nosso meio. Qual é a nossa resposta? Querem ver qual é a resposta de Jesus? O próprio Cristo, aquele que dá a salvação às pessoas. Reparem na resposta que ele tem aqui para nós no versículo 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Estão a ver onde é que está o nosso esforço? Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isto devia-nos fazer tremer, sim, irmãos. Isto devia-nos fazer abrir os olhos, arregalar os olhos. O reino é pessoal. Em quarto lugar, o reino é fonte de alegria e contentamento. Sabe que o desejo natural do homem é ser feliz. O desejo natural da humanidade é ser feliz. As pessoas, de forma natural, procuram sentir-se bem. Mas existe um contraste naquilo que nos faz sentir bem e naquilo que é benefício para nós de uma forma espiritual. Vejam lá a loucura. Por isso é que Paulo diz: aquilo que eu quero fazer,
Porque ele já sabe, já foi transformado na sua mente. Aquilo que eu sei que é correto não faço. Aquilo que eu sei que é mau é isso que faço. Aquilo que eu quero fazer não consigo fazer. E aquilo que eu sei que é preciso fazer eu não consigo fazer. Miserável homem que eu sou. Quem me salvará deste corpo? Estas são as expressões de Paulo em Romanos 7, quando fala sobre isto. Mas o reino é fonte de alegria e contentamento. Nós vemos isso. E ela é loucura para a nossa carne. E por isso está escrito em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe? De dentro. Naquela graça que Deus nos dá de sermos transformados de forma interna, pessoal. Em 2 Coríntios 4,4 ainda vemos esta fase da loucura, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esta é a verdade do Evangelho. Este é o tesouro que está escondido. E este é o tesouro que nós queremos desenterrar e mostrar ao mundo. Mas ele é loucura para quem ouve. Porque as pessoas não entendem porque é que nós queremos ter um código de ética moral diferente daquilo que o mundo tem. Porque é que nós queremos obedecer a esse código moral? Porque é que nos dá prazer irmos contra a nossa natureza carnal? Por obediência a Cristo que deu a sua vida por nós. O mundo não entende. Mas João escreve o seguinte sobre palavras de Jesus: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus não sofreu por falar a verdade aqui nesta terra? Não foi cuspido, não foi maltratado? Não foi esbofeteado? Não foi, em última análise, crucificado? Ele diz: permaneçam naquilo que eu vos ensinei, como eu permaneci. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo... Jesus teve um pleno gozo em ser obediente à voz do Pai. E ele disse: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Sabe, nem tudo o que tem realmente valor é valorizado. E nós temos que reconhecer aquilo que nós andamos a valorizar para entender se é aquilo que Jesus valoriza. Então o nosso gozo deve ser completo neste tesouro que encontramos. E vender tudo o que tínhamos. Fazer de tudo para Ele estar connosco, para nós o conseguirmos ter connosco, Ele fazer parte de nós e nós fazermos parte dEle. 1 de João, no capítulo 1, versos 3 a 4, diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Onde é que os apóstolos tinham a sua alegria completa, o seu gozo completo? Era naquela ilha que foi dada a João? Pois não, ele não recebeu uma ilha, foi preso nela. Mas ele pode ter visto isto com outros olhos. Olha que bênção que eu recebi, uma ilha em Patmos. Vou usar este tempo para escrever o Evangelho, as epístolas e o Apocalipse. Olha que bom, ricas férias, numa ilha paradisíaca. É loucura, não é? Para quem não entende. Mas foram os melhores momentos de João. A ser o arauto da palavra de Deus. A registar acerca daquilo que tinha ouvido e visto. Romanos 14:17 diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não diz na carne, diz alegria no Espírito Santo. Porque muitas das vezes é sofrimento na carne, tribulação na carne, desgosto, mas é a alegria completa no Espírito Santo de Deus que está a fazer uma obra em nós e que vai culminar. Então, em quinto lugar, o reino de Deus é encontrado em circunstâncias distintas.
Vemos nos Deus, em ambos os casos existe um homem, em ambos os casos existe algo que eles encontram de superior valor, ou seja, existe alguma coisa de superior valor, mas no primeiro caso o homem tropeça nesse tesouro. Ele encontra por acaso, não estava à procura, mas no segundo caso ele faz o quê? Ele anda à procura desse tesouro. Então esse tesouro, ou seja, o reino de Deus é encontrado em circunstâncias distintas. E há casos parecidos com o primeiro caso, que nós vemos no Novo Testamento. Nós vemos o etíope, que vinha do templo para a Etiópia outra vez, para o reino onde ele servia, numa carroça, num carrinho, como se chamava na altura, era um carro. E foi atropelado, porque ele estava à procura, na realidade, mas, neste caso, isto é o segundo caso. No primeiro caso é Paulo. Paulo estava a fazer o quê? Ele pensava que já estava no reino. E ele ia a caminho de... ajudem-me. Eu agora só me vinha Samora Correia. Mas não, isso é já ali. Damasco. Ele ia a caminho de Damasco. Mas ele não estava no reino de Deus. Ele pensava que estava no reino de Deus. E ele foi atropelado por um tesouro chamado Jesus, o Cristo. Vemos outros, como a samaritana, que estava com sede e foi até ao poço e encontrou Jesus, que lhe disse: dá-me de beber. Se soubesses quem te pede. Estes são momentos e casos que nós sabemos em que as pessoas encontraram por acaso este tesouro, mas de tal forma foram transformados que dedicaram a sua vida para isto. Sabe que a samaritana voltou para a sua terra, para a cidade onde estava e pregou o evangelho que todos creram. E quando Jesus chegou lá, eles próprios disseram: agora já não só queremos por aquilo que tu nos disseste, mas por aquilo que nós temos visto e ouvido. Transformação de uma vida inteira. Eu ia dar um outro exemplo, mas agora não dou. Não tenho muito mais tempo. Mas há casos parecidos com o segundo caso, em que as pessoas andam à procura. E é o caso do etíope, que estava a ler Isaías e a tentar entender, à procura daquele tesouro, porque ele achava graça naquelas escrituras. E o Espírito Santo disse: está na hora. Enviou o Filipe para ir até aquele carro, estar a acompanhar o carro e a perguntar-lhe lá de fora: entendes o que lês? Não, como é que eu vou entender se não há ninguém que me explique? Sobe até este carro e explica-me. E ele encontrou um tesouro do qual procurava, mas não conseguia encontrar sem esta ajuda. Vemos também Cornélio, Lídia, nos Atos, a acontecer a mesma coisa. Homens e mulheres piedosos e tementes a Deus, que procuravam a Deus através da oração, mas encontraram o tesouro nessa procura. Então o tesouro é encontrado em circunstâncias distintas. E em sexto lugar, o reino de Deus é uma transação. E este é o último. É uma transação. Mas não é uma transação feita por nós, porque nós entendemos por transação o quê? Um pagamento. Uma substituição de alguma coisa que nós entendemos com um valor que nós já atribuímos, e é um valor de pagamento. Mas isto dá-se porque muitas vezes, e nós não pensamos isto acerca da salvação, porque nós muitas vezes quando falamos de salvação, dizemos a salvação vem pela graça. Mas esquecemos de dizer que houve uma transação para que nós fôssemos alvos dessa graça. A transação não foi feita por nós, é verdade. Em primeira instância, não fomos nós que demos a nossa vida, não fomos nós que pagámos o preço. E eu tinha muitos textos para nos ensinar acerca disso, eu não vou agora partilhá-los. Se depois alguém quiser conhecer qual é a condição humana, como é que nós somos justificados, quem é que pagou o preço, eu posso fazer já um curto atalho e nós sabemos quem é que pagou o preço. Quem é que pagou o preço? Vou dizer até 3 e vocês dizem todos uníssono. Quem não falar, eu depois explico de uma forma pessoal. 1, 2, 3. Então vocês todos sabem, eu já não preciso falar mais isto, não é? Então foi Jesus que pagou o preço. Houve uma transação para que nós pudéssemos ser salvos. Mas o que é que Jesus disse em relação a isso? O que é que Ele nos diz? Ok, Jesus pagou o preço, mas e agora? O que é que eu tenho que fazer? Que esforço é este que é falado? Qual é a minha responsabilidade humana relativamente a isto? E Jesus diz o seguinte, que nós devemos substituir a nossa vida pela dele. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive através de mim. E isto vê-se pelas nossas obras, pelos resultados da nossa vida.
Então há realmente uma transação que deu-nos acesso à salvação, mas há uma outra transação que é a nossa responsabilidade. E Jesus diz o seguinte em Marcos 8, 34 a 35. Ele convocou a multidão e juntamente os seus discípulos também, e disse a todos os que estavam a ouvir, e que ficou registado para nós ouvirmos hoje: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, é a transação. Há uma transação agora neste momento. Como é que nós tomamos posse do reino de Deus? É nesta transação. Nós jamais conseguiríamos pagar o preço da nossa salvação. Isto é uma coisa. Mas Jesus Cristo pede-nos uma transação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Valorize a partir de hoje aquilo que Jesus valoriza. E deixe de valorizar demasiado aquilo que a Bíblia desvaloriza. Não é só não valoriza, é desvaloriza. Nem tudo o que tem valor é valorizado. E nem tudo o que é valorizado tem valor. E sabe o que é que tem valor para Cristo? Para Deus? É a nossa vida ser entregue a Ele. Não por meio de pagamento da nossa salvação, porque esse está pago na pessoa de Cristo, que era o único que tinha o valor na sua vida perfeita para pagar o preço do pecado. Mas hoje, a quem tem o direito de pedir e pagar o preço da nossa vida, Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. O que Jesus está a dizer é: quem quiser reter a sua vida para vivê-la segundo os seus princípios, segundo os seus valores, vai perdê-la em última instância, no último momento, na colheita. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então quem viver valorizando o Evangelho vai ganhar a sua vida na colheita. Quem viver a sua vida desprezando o Evangelho já perdeu a sua vida. E cuidado, porque não há outra forma, não há outro Evangelho que nos salve. Então o reino de Deus é incomparável, invisível, Ele é pessoal e Ele tem um gozo completo. Ele é encontrado de formas distintas e, na realidade, Ele pede-nos uma transação, que é a nossa vida. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu peço ao grupo de louvor que possa subir. E nós estamos quase a terminar as parábolas do reino. Faltam-nos duas, que é a da colheita e só depois a da sementeira. Mas eu queria que nós pensássemos no seguinte: o que é que eu estou a valorizar hoje que pode trazer tropeço ao grande valor da minha salvação, que é Cristo, o nosso Senhor? O que é que eu posso estar a valorizar na minha vida que traz tropeço à minha vida espiritual, à minha vida eterna? O que é que eu posso estar a valorizar hoje que me pode estar a impedir de caminhar o caminho estreito e ver a porta estreita e de encontrá-la? E com as nossas cabeças curvadas, eu gostava de orar por todos nós. Querido Deus e Pai, Tu falaste todas estas coisas aos Teus discípulos e a todos aqueles que tinham curiosidade em ouvir acerca da palavra do Teu reino. E nós hoje temos ouvido, Senhor. São palavras, na verdade, duras. São palavras que, no fundo, nos condicionam a nossa natureza pecaminosa. Mas também são palavras que nos orientam para a vida eterna. Também são palavras que nos dão um gozo completo.
também são palavras que nos dão um sustento que mais nada nem ninguém nos pode sustentar, que é esta salvação que tu conquistaste para nós, Senhor. Dou-te graças, Pai. Dou-te graças por esta salvação que tu conquistaste por nós, que tornaste viável aquilo que era inviável e impossível a nós, seres humanos. Senhor, eu oro para que tu nos toques na nossa mente, no nosso coração e nos mostres a tua verdade, Senhor, que nós não saiamos daqui da mesma forma com que entramos. Que nós saiamos de forma alertada, de forma consciente, de forma motivada para caminhar neste caminho que é estreito, passar por esta porta que é estreita, Senhor, e que sabemos que poucos a encontram e poucos passam por ela, mas, Senhor, permite-nos, Deus, por esta tua palavra, que é viva e eficaz, para discernir as emoções que nós nem muitas vezes falamos, para nos separar aquilo que é bom e aquilo que não é bom, Senhor, para que nós possamos entender e fazer as escolhas certas nesta manhã. Senhor, ajuda-nos a caminhar por este caminho que tu trilhaste por nós e hoje caminhas connosco. Obrigado, Senhor, porque não só abriste a porta, mas tu és a porta. Senhor, ajuda-nos a entrar através de ti e por ti. E, Senhor, e que essa vida que nós estamos a viver agora, que sejas tu a viver por nós e através de nós, no nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém.